A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus vive. Apresentação, Temer Saad. Estamos de volta mais uma vez pelas plataformas da Rádio Ao Encontro. Que gostoso ter você aqui com a gente. Vem. Almoça comigo hoje. Almoça comigo, você almoça daqui e a gente alimenta você espiritualmente daqui. Você, obrigado por abrir a sua casa, o seu celular, o seu tablet, a sua televisão, para que a gente possa passar um pouquinho do Evangelho. E hoje, Éder, um convidado especialíssimo. Meu amigo pessoal, precisava andar mais junto com ele, viu, cara? Esse cara tem muito para somar na minha vida. A gente ficou de marcar uns 60 cafés, tomamos 2, mas tá bom. Emanuel Duarte. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Tudo bem, eu que agradeço. Ele tem essa carinha aí de menino bom, mas esse cara tem uma história incrível, cara. Esse cara é bruto, Cici. Ele é bruto. E aí, mano, de boa? Eu tô de boa. Obrigado pelo convite. Obrigado, cara. Eu Espero que chegue a muita gente aí essa sua mensagem, essa sua história. Tomara que a mensagem seja boa, né? É. Que o povo queira ouvir. E ele fala, manso, ele tem um português correto, cara. Você vai gostar. Vamos lá, deixa eu te apresentar então. Quem é você, cara? Quem sou eu? Emanuel Duarte, ele nasceu em 6/8/81 em São Mateus, Espírito Santo, capixaba, então, cara. Longe, hein? Capixabíssimo. Longe, capixaba. Longe. É. E não perdeu o sotaque, hein? Misturou. É. Mas você não fala porta, porteiro, não, portão. Não. É porta. A gente não é permitido. Não. Ah, é permitido, tá vendo? Ele é empresário no ramo de vidros. Ele também é meliponicultor. Fala, o que é isso, cara? Cara, meliponicultura vem da criação de abelhas nativas sem ferrão. E aí é um caos, né? Porque ninguém aprende sobre abelhas nativas sem ferrão. Né? Ninguém é muito específico, né, todo cara? Mundo sabe. Pois é, mas não deveria ser, porque todo mundo sabe um pouco sobre as abelhas com ferrão. Alguém já tem alguma experiência, já tomou uma ferroada, já viu alguém tomando uma ferroada, sabe que dói, viu o desenho animado da Disney, viu o filme de terror da Disney, Sim. Todo mundo sabe sobre a abelha com ferrão. Mas elas não são brasileiras. As abelhas brasileiras são as nativas sem ferrão. As que vivem de forma social, né? São mais boazinhas, então? Não Na grande maioria. Tem aquelas que grudam no cabelo. Já ouviu falar daquelas abelhas pretinhas que grudam no cabelo? Sim. Ali, ó. Aqui tem gente que sim. Então, aquelas abelhas são abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, elas podem ter algum tipo de defensividade, como é o caso de grudar no cabelo, ou não. A grande maioria não tem. Aí tem uma gama lá que gruda no cabelo. Tem algumas até um pouco mais... eu vou chamar o termo de agressiva, que eu não gosto, eu costumo dizer defensiva. Você está defendendo as abelhas? Essa é a minha função. Que ela tem um ácido. Então, quando ela joga na pessoa, dá aquelas bolhas enormes assim, de queimadura de 2º grau. Então, dói pra caramba. Muito, solta a pele, né? E o cara não é só entusiasta, não. Ele escreveu um livro, ó. Camping Colmeia. Tá pegando aqui? Esse livro não foi publicado ainda, é um livro infantil, é isso? É um livro infantil, ainda não publicado. A ideia do livro Cara, quando eu descobri as abelhas sem ferrão, eu fiquei muito bravo assim, com o sistema de eu não ter aprendido isso na escola, né? Porque são abelhas nativas, são abelhas brasileiras. Então eu resolvi fazer um projeto voltado para a educação infantil. Então tem livro, tem teatro, tem música. Pô, que legal, cara. Que legal. E a música tá muito relacionada à sua vida, a gente vai entrar aqui rapidinho. Sim. E tem também o produto, o cara não é só entusiasta mesmo, ó. Ele tem o Pops, ó. Própolis. Essa é do meu meliponário chamado de Fulô, que aí tem própolis, tem mel. Esse é meu? Esse é seu. Eu vou fingir que eu tô com dor de garganta aqui pra usar, tá? Então, mentira, mas não brincando. é pra usar com dor de garganta, não, cara. É pra usar todo dia. E vai dar um hálito bom pra eu beijar minha esposa, cara? Não, mas esquece então. Mas vai te deixar com muita saúde. Então tá bom. Legal demais, ó. Então o livro, tomara que publique logo, tá? E aqui o produtinho. Então você tem muitas abelhas, então, cara? Tenho muitas. Então ele é isso que falou, que é meliponicultor, não é apicultor. Apicultor é de abelha com ferrão. Ah, então esquece a apicultura. Vem da abelha sem ferrão. Não menos importantes são eles, mas... Não, são extremamente importantes. Você foi produtor musical também, já trabalhou com isso, né? Fui por quase... Acho que por uns 12 anos, mais ou menos. Depois eu quero tratar só rapidamente sobre isso. O cara é baterista, brother. Tá de brincadeira? Tem a bateria? Não tem, né? Nós vamos providenciar. Então tá bom. E ele é papai do Davi e da Luísa. É isso aí. Que são Esse é o meu maior legado. Esse é o seu maior legado. Mais do que a abelha, mais do que qualquer coisa. Muito mais. E o principal atributo deste homem, Emanuel Duarte, é servo do Deus Altíssimo. É isso aí.
Obrigado, mano. Sacerdote do lar e tudo mais. Vamos começar então? Vamos nessa. Ei, vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Quem é o Emanuel? O que come, como vive, o que faz? E aí, cara? Cara, eu não como gafanhotos. Não come Não, e nem mas como mel muito silvestre. mel. Não, mel silvestre. Muito mel, é. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tomei uma porçãozinha de mel pra dar energia. Mano, e aí? Você nasce em São Mateus, Espírito Santo, numa família tradicional cristã. O que vocês eram? A minha mãe vem de uma família cristã. Legal. Os meus avós passaram pela Assembleia de Deus, depois a Batista tradicional. Você vê duas Você coisas nasceu nesse distintas, contexto. né? Quando eu nasci, a minha mãe já estava na Igreja Batista tradicional, né? Em São Mateus mesmo. Em Conceição da... Eu nasci em São Mateus, mas nunca vivi em São Tá. Mateus. A cidade onde eu nasci era tão pobrezinha que não tinha hospital. Caramba. Então, a minha mãe migrou para uma cidade que tinha hospital para poder eu nascer. E aí, certidão vem de lá e tal, mas eu nunca vivi lá. Eu sou natural de Conceição da Barra, de uma área específica, mais turística, chamada Itaúnas. Bem conhecida, aliás. Um abraço, aqui em São Itaúnas. Paulo. Você quer ser de Itaúnas? Deixa o seu like aí. Itaúnas é um paraíso, cara. É bom demais. Adoro aquele lugar. É litoral. Tem dunas, nossa, é paraíso. É. Um lugar gigantesco. Deve ter mais ou menos uns 2.000 habitantes. Ah, então é. Talvez 3. Caramba. Cara, aqui é um paraíso. Aquilo lá é um lugar... Eu adoro lá. Bom demais. Você vai pra lá direto. Ano passado eu fui, esse ano eu não vou conseguir ir. Mas eu tento ir pelo menos uma vez por ano. Mas você não tá acabando também ano que vem você vai, pô. Então. Eu fui em dezembro / janeiro desse ano, né? Talvez agora... E desde que você é moleque, você se considera ou se conhece, se identifica como um cristão? Sim. O evangelho sempre foi presente na sua vida? A minha vida ela foi pautada em prestar atenção no que era bom. Legal. Entendeu? Então eu ia para a igreja e prestava atenção na pregação, não era chato para mim. É óbvio que teve as fases, né? Teve fase de muito pequeno que, óbvio, a criança fica meio entediado, dorme no banco, né? Eu sou da época da igreja de banco de Bancão, madeira, então eu maravilha. esticava as canelas lá e dormia lá e tal, mas eu me lembro de pregações de quando eu era criança. Eu me lembro de uma pregação, eu me lembro bem que o pastor estava falando sobre comportamento do marido e da mulher, embora na minha casa a gente nunca teve problema com isso, eu nunca vi meu pai brigar com minha mãe e tal, mas ele estava falando sobre o comportamento do marido e da mulher, ele contou uma historinha, falando que o pastor, a esposa chegou pro pastor e falou assim, olha, eu tô com muito problema com meu marido bebe muito, chega em casa bêbado, a gente briga muito. Ele falou, eu tenho uma água abençoada aqui, eu vou te dar essa garrafinha com essa água abençoada, você vai levar para casa. Quando seu marido tiver para chegar em casa, você põe essa água na boca e fica lá fazendo o que você tem que fazer. Vai trabalhar, vai lavar a louça, vai varrer Segue a a casa. tua rotina. Fica com a água na boca, não engole, fica com a água na boca, é uma água santa, ela vai salvar seu casamento. E aí, tempos depois, essa mulher volta para conversar com o pastor e falou, pastor, meu marido está querendo até vir na igreja. Ele mudou, parou de ir no bar, agora ele fica em casa, ele chega, toma banho e fica em casa. Que água é aquela? Eu falei, então, irmã, o problema era a sua língua, né? Maravilhoso. Entendi onde é que ele chegar. E eu devia ter uns 5 anos dessa pregação. Criança de 5 anos não costuma prestar atenção, de jeito né? nenhum. Então eu lembro, eu passei por todas as fases, né? De criança, de juniores, participante mesmo. Quando eu cheguei com 14 anos, eu saí da Igreja Batista tradicional e fui para a Igreja Batista Renovada, que é muito forte no Espírito Santo. Aqui em São Paulo não é, mas lá é muito forte. E aí a gente, com um ano que eu estava lá, me batizei no dia 31 de dezembro de 95. Que idade você tinha aí? 14 anos. Molecão. E, cara, a turma toda crente. Era tudo crente de verdade, sabe? O meu irmão Gente séria, levava o evangelho sério. o meu irmão se batizou junto, tinha um ano a menos. Tem um amigo, inclusive, que mora aqui em Taubaté, o Thiago. O Thiago batizou junto. Uma grande galera que até hoje está no meio, influenciando. Outros nem tanto, mas a maioria ficou ainda no meio influenciando, que já é fruto daquela época lá. A gente sempre deu aquelas deslizadinhas de adolescente, de moleque, de molecagem, né? Mas a gente nunca esteve presente no mundo. A gente foi sempre presente na igreja, se envolvendo. Que legal. E nesse momento a música já acontecia na sua vida? Eu comecei a tocar, cara, num ato muito interessante, porque no meu convívio, na igreja que eu frequentava, tinha músicos
muito bons, assim, excelentes, né? Teve o baterista que tocou com a Aline Barros durante anos. Poxa, que legal. O guitarrista que tocou com a Aline, que tocou com a banda Logos durante anos. Então, era uma galera que tocava muito. Então, inibia a gente de querer tocar. E essa galera muito acima de nós. Não, e detalhe, essa galera era toda a minha idade, 15, 16 anos. Caramba. E os caras já eram fenômenos. E aí, eles deram uma se rebeliaram em algum momento e migraram para outra igreja, mas todo mundo junto. Uhum. Saiu o baterista, saiu o guitarrista, saiu o tecladista, saiu um vocalista, saiu todo mundo, desmontou, acabou a banda da igreja. Só ficou algumas pessoas que cantavam, mas não era nem tanto assim, mas não ficou instrumentista nenhum. Desculpa. E aí a gente tinha um evento, que era um evento chamado Noite de Júbilo, que era uma noite especial que a igreja fazia, com várias outras igrejas junto, mas a gente ministrava, principalmente vinha bandas de outras igrejas, mas a gente tinha que estar lá. E a gente não tinha banda. Aí o líder de louvor da época, o pastor Charles, ele chegou para mim e falou assim: a partir de hoje você é o baterista, Marquinho, a partir de hoje você é o guitarrista. E tirou vocês do banco de reserva e trouxe tudo pra gente. Cara, só que eu nunca tinha pegado a baqueta. Não era porque eu era baterista reserva, não, eu não era músico, não tocava nada. O Marquinho não tinha violão, não sabia tocar lá, ré, mi, nada. Caramba. Nós aprendemos 6 musiquinhas para a apresentação dessa noite de júbilo. E a partir daí eu virei o baterista da igreja. Que legal, cara. E aí você foi se aperfeiçoando, obviamente? Ah, sim, aí foi melhorando, né, ao longo. Tá, mas como que um cara de Capixaba vem parar em Taubaté, cara? Cara, foi... Não faz sentido isso, cara. Sair de um paraíso... Lá, né? Quando os meus pais se separaram em 99/2000, Uhum. eu não queria vir. Eu namorava e tal, apaixonadinho, queria casar por lá mesmo. E a minha mãe resolveu vir para São Paulo. Tinha um irmão e uma irmã que já moravam aqui, deram suporte para ela. E meu pai ia embora para Rondônia, porque os pais do meu pai se mudaram para Rondônia há muitos anos. Eu tinha 4 anos. E meu pai ia se mudar para Rondônia. Eu ia ficar sozinho no Espírito Santo. Aí, fiquei. Minha mãe veio morar aqui. Um adolescente? Eu tinha 19. Ah, não, já era. Aí jovem. minha mãe veio morar aqui, eu não quis vir. Mas aí acabei terminando com a namoradinha e tal, e resolvi vir. Eu vim para morar em Guarujá. Eu passei aqui para ficar uma semana. E acabou ficando. Eu levei 2 anos para conhecer Guarujá. Que isso, cara? Sério? Eu nem fui, cara. Eu fiquei, estabilizei... E 2 anos depois que eu fui conhecer o Guarujá. Mas você tinha uma base aqui, a sua mãe estava aqui, o minha seu mãe, tio. meu irmão, meu tio, a família da minha mãe. Você tem quantos irmãos? Vocês são em quantos eu lá? tenho um irmão. Um irmão. Com a minha mãe e pai e uma meia-irmã, né? Que é filha só do meu pai. Só do teu pai. Mas a gente não teve do segundo muita casamento convivência. Não, a minha meia-irmã é de antes do casamento dele com a minha mãe. É um fruto de um namoro. Eu não sei nem se foi um namoro, assim. Foi uma aventura. Eu sei que a gente não teve muita convivência. Eu já tive a oportunidade de estar com o Emanuel algumas vezes. E coisas pesadas que a gente viveu, né? Em alguns minutos. Alguns momentos ali, né? E eu não vejo o Emanuel todo dia, não converso com o Emanuel todo dia, mas o pouco que eu converso com ele são intensas as conversas, né? E espero que esse podcast seja também. Eu vou usar um termo aqui, mas eu não sei se é bem esse o termo, mas é que me falta vocabulário para isso. Você é um cara aflorado no Espírito Santo. Você entende que as manifestações do Espírito, o aflorar dentro do ser humano, do Espírito, é algo real. Sim. Tá? E você já viveu algumas experiências. Conta pra mim como que você entendeu isso, porque você era de uma batista tradicional e foi pra uma renovada, e aí que você começou a entender mais essas questões espirituais, tudo, enfim. Conta pra mim, eu lembro que uma conversa que nós tivemos, você falou que tinha algumas coisas já com o Espírito que você não entendia muito bem, né? De você antecipar o que ia acontecer. Conta pra gente com que idade você viu isso e como que isso foi aperfeiçoando na sua vida. Essa coisa, eu demorei para entender que era um dom, né? Legal. Porque, bom, vamos lá, no Espírito Santo, tem a criança que tem um dom de antecipar alguma informação, vamos chamar de adivinhar. O Espírito Santo, a Trindade, não o Espírito Santo... Espírito Santo Estado. Ah, tá. Quem nasce lá na Bahia, no Espírito Santo, naquela região ali, quando a pessoa tem um certo dom de antecipar, de adivinhar alguma coisa, os pais falam que a criança chorou no ventre. Você já ouviu isso? Sim. Chorou na barriga, né? Fala mais perto aqui. Não. Que chorou na barriga. Então, a minha mãe sempre dizia que eu tinha chorado na barriga. Eu vou te contar algumas histórias para você entender. Como que ela chegou a essa conclusão? Quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos... Desculpa.
2 anos é uma criança, literalmente. Com um pigarro aqui. Você precisa de própolis, viu, cara? Então, preciso tomar mais própolis. Eu tinha mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a falar. Eu me lembro que minha avó, eu morava no fundo, minha avó tinha um restaurante, a gente morava no fundo do restaurante. E meu pai trabalhava nesse restaurante, minha mãe era professora. E a gente estava ali eu com 2 anos ali, com a minha avó ali na cozinha, e eu olhei para o teto e falei assim, vó, tira aquele armário dali porque vai molhar. 2 anos. 2 anos de idade. Aí minha avó falou assim, meu filho, como é que vai molhar o armário dentro da cozinha? Vai molhar, tira o armário dali. E, cara, a caixa d'água estourou e toda a água caiu em cima do armário. Segundos depois. Eu não sei exatamente o tempo disso, se foi um dia, segundos depois, eu não sei, isso eu não tenho essa informação. Mas a minha avó contava, minha avó faleceu faz 1 ano, e essa foi uma das experiências. Ela conta uma outra experiência que ela estava indo sair, e aí eu falei, vó, leva o guarda-chuva, isso na mesma época, leva o guarda-chuva, porque a senhora vai voltar toda molhada. E eu via, né? Eu tenho a visão, até hoje eu tenho essa experiência de ver a coisa. E aí ela falou assim... Mas você monta uma imagem na sua cabeça? Ela vem pronta, assim, eu vejo a cena. Aí ela falou assim, que olhou na porta assim, foi lá pro céu, olhou, falou, meu filho, mas não tem uma céu de brigadeiro. Tá parecendo o profeta, né? Cadê? Vou orar e... Elias. E aí ela olhou e falou, mas não tem uma nuvem. E não levou. Ela falou que voltou encharcada, cara. O tempo fechou e pegou ela no meio do caminho e ela se molhou toda, chegou em casa toda encharcada. Pô, mas isso é um acontecimento da família ali. Vocês começaram a discutir sobre isso. Então. E isso acontecia com uma certa frequência, essas coisas. Porque dessa fase eu não me lembro muito de... Obviamente, eu lembro 2 do que anos, me né? conta, né? E aí eu me lembro de uma cena muito forte que eu adorava Fórmula 1. Sim. Então eu matava a escola dominical para assistir o Ayrton Senna. Cara, no dia que o Ayrton Senna morreu, eu acordei de manhã, meu pai falou, vamos assistir hoje? Aí eu falei, não, hoje eu vou pra igreja, porque vai morrer alguém que eu gosto muito. Cara, e eu fui pra igreja. Cara. E o Ayrton Senna morreu. E aí essas experiências foram várias. E coisas mais bobas, assim, que eu não vejo nem muito sentido, né? Tipo, eu pegar o telefone, tá lá na cozinha lá, e aí de repente eu penso assim, pô, o El vai me ligar. Aí eu pego o telefone, é o El que tá me ligando. Oi, El, tudo bem? Isso acontece com uma certa frequência, assim, acontecia com muito mais frequência, mas ainda acontece com uma certa frequência. Rapidinho, ele falou El, porque meu nome é Rafael, mas eu sou conhecido como El. Então você pode me chamar de El aí em casa. El, pergunta pra ele, não tem problema. EL, tá bom? Vai. Uma das últimas experiências mais profundas com relação a isso foi aqui, já casado, com filho e tal. Eu estava em São Paulo, com a família, na casa de uma tia. E na volta, eu dei uma diminuída no carro, assim, e falei pra minha então esposa, falei pra ela assim... eu vou dar uma diminuída e vou mais devagar, porque eu acabei de sentir um acidente muito grave. Eu vi um cavalo branco entrando no retrovisor do carro. E você viu essa imagem? Eu vi a imagem de um cavalo branco entrando no retrovisor do carro. E te deu uma aflição? Ou um sentimento de prudência? Deixa eu segurar Prudência. Aqui. Tá. E aí, cara, eu vim de São Paulo devagar. Vim reduzi bastante, vim devagar e tal. Quando a gente chegou depois eu não me lembro se antes ou depois do pedágio de São José dos Campos, pela Carvalho... Tinha um carro parado com um cavalo branco dentro do carro pelo para-brisa. Assim. O carro atropelou o cavalo entrou dentro do para-brisa. Já tinha 2 carros parados atrás. Eu passei lentamente com o coração acelerado, mas já tinha gente ajudando ali e tal. Eu fui embora, estava com criança e tal, eu fui embora. Então, essas coisas aconteceram com... Se eu for parar para falar sobre isso, a gente não vai nem ter outro assunto, né? Foram muitas experiências. Esses foram os mais marcantes que você entende? Foram assim, os mais marcantes. Cara, eu tô impactado. Se você não tiver aí, pelo amor de Deus, cara. Não tinha nem como você saber que o cavalo existia. Não, e quanto mais cor, né? Pois é. Não tava nem na rádio lá, né? Não. Caramba. Mano, como você entende isso? Cara, hoje eu entendo como um dom. Um dom. Em algum momento eu já entendi que era um endemoniamento. Eu achava que era mesmo, o espírito do mal. Eu orava, botava a mão na minha cabeça e sai em nome de Jesus que eu não quero isso e não sei o quê. Porque em algum momento da minha vida eu convivi com pessoas que achavam que isso era coisa do demônio e eu achava que era coisa do demônio. Você absorveu o que eles falaram? Exatamente. E aí foi um caos pra mim, porque eu não parava, eu não conseguia expulsar o demônio. Que loucura. Isso aí já... Desde a infância... Até hoje você tem? Até hoje eu tenho. Hoje com menos frequência, né? Você tem a última? A cabeça fica muito acelerada. A última da vez? Coisa. Ah, cara. Cara, eu tenho coisas, por exemplo, assim, coisa simples. Eu tô caminhando de bike na rua e tem um carro parado.
e aí eu percebo, né, nesse tipo de visão, que a porta vai abrir. Aí eu saio um pouquinho, a porta do carro abre, se eu tivesse na mesma linha, eu teria batido na porta do carro. Isso é recente. Isso aconteceu recentemente. Alguém que estava comigo ainda falou assim, como é que você sabia? Eu só sabia, né? Eu vejo, literalmente, eu vejo a porta abrindo e... então, eu não me lembro, assim, coisas grandes, recentes, não tenho. Tem essas coisinhas mais bobinhas, assim, como a porta do carro, celular direto, cara. Minha mãe vai ligar, eu pego o celular e toca na minha mão, cara. E ela vai falar nada, às vezes só pra te dar um oi. Não é nada importante. Não é nada importante. Agora, o que tem vindo mais, porque a idade vai chegando, vai mudando, né? A Bíblia fala que os jovens terão visão e os velhos vão sonhar, né? Eu já tô na fase do sonho já. É um sonho atrás do outro, cara. E o cara acorda cedo, hein, Mil? A gente fez um propósito de orar uma época, o cara acordava às 5 horas da manhã. Continua ainda. Impressionante. Bom demais, bom demais. Beleza, aí você veio pra Taubaté. E como que o seu ministério em Taubaté, ele se fez? Você conheceu quem? Quem foi a sua porta de entrada? Tem o Paulo Bonafé, que é um grande amigo. Eu chamo ele de Bonafonte, eu nem consigo chamar de outro nome. Ô Bonafonte, ô Bonafonte. Ô, Paulão, um abraço pra você. Queremos você aqui, hein? Você é um cara importante pra nós. Um cara com um sobrenome desse não pode ser ruim. Pois né? Meu. Tá louco? Não tem jeito, né, velho? E fala um pouquinho do como que ocorreu aqui no Vale a sua vida ministerial. Eu cheguei em 2001 aqui e, obviamente, fui para a igreja que era dos parentes, né? Então, meu tio frequentava uma igreja do pastor Selmo Pacheco, que ele era batista tradicional, se renovou e tal, montou uma igreja dele, uma congregação dele. E aí eu frequentei aquela igreja ali durante um tempo. E por algum motivo, eu não me lembro qual, cara, por algum motivo, eu já não estava muito satisfeito com o contexto, mas de verdade que eu não me lembro qual. E aí eu conheci... o Paulo Bonafé fez uma excursão para BH para gravação do Diante do Trono, do Preciso de Ti. Pô, auge do Diante do Trono, não? Então, aí eu fui para lá com eles e conheci a galera da igreja. Legal. E alguém me convidou, pô, vai lá, né? Eu não conhecia o Paulo, conhecia assim, era o cara que estava organizando o evento, mas eu não estive com ele. E aí eu fui na igreja, gostei da igreja e comecei a frequentar essa igreja. Achei legal, tinha mais a ver comigo aquele contexto ali, eu comecei a frequentar aquela igreja. Em algum momento eu conheci o Paulo. E aí foi a hora que ele estava migrando de uma pessoa mais no banco como eu para líder de louvor, que virou pastor e tal. E aí ali começou um envolvimento maior. A gente andava com a galera, aliás, a Sheilinha tá assistindo, ela falou assim, manda um beijo para mim, beijo, Sheila. Beijo, Sheila, um abraço, querida. A Sheila, eu conheci a Sheila, a gente se aproximou muito. E foi numa época que eu estava muito envolvido com batalha espiritual, porque o meu tio era muito envolvido com batalha espiritual. Eu quero falar sobre isso muito. Aqui nós temos uma hora só, mas vai. Era uma fase de muita experiência que eu não tinha vivido antes. Cara, era muita experiência. Eu visitei casa que os pratos voavam da cozinha para a sala, cara. Voava, literalmente. Nesse momento, nessa fase ali que eu cheguei em Taubaté, que eu comecei a andar com uma galera muito doida, assim, da batalha espiritual. Muito pirada, muito doida. Se eu começar a contar essas histórias assim, a gente não para, porque mesmo, era cara. muita coisa boa. Conta a emblemática aí, vai. Uma emblemática. Cara, que prato voar me parece bom também, né? Teve uma... Casamento grego? O que é? Teve uma... um casamento espiritual grego, né? Então, mas conta aí, daí essa batalha espiritual começou a florar, você começou a viver muito isso, e conta um episódio. Eu virei um aprendiz dessa galera, né? Eram 4 caras mais envolvidos que eu comecei a andar com esses caras. Isso com 20 e poucos anos? Com 20 anos, né? 20 anos, por aí. Eu cheguei com 19, então foi bem no comecinho, com 19, 20 anos. E era muita gente com problemas, ainda até hoje, né, cara? Muita gente com problema espiritual. Então a gente era chamado o tempo inteiro para cuidar de alguém que estava passando com uma enfermidade muito grave, ou que estava com endemoniamento e tal. A gente era sempre... Eles eram chamados e eu ia como um ajudante. Como aprendiz. O aprendiz. E, cara, eu me lembro de uma cena... Na verdade, essa cena eu não estava, mas ela me impactou. Um rapazinho que gostava muito de ouvir um heavy metal, um negócio mais metal e tal. Filho de crente, frequentava a igreja também. E aí o meu tio estava na casa dele, tomando um café lá com a família e tal, e começou a ouvir gritos do cara gritando lá dentro do quarto. E aí eles correram, o cara estava pendurado no ar, com a perna só assim pendurada, no ar. É como se tivesse alguém segurando o cara pela perna, assim. E gritando. Aí meu tio repreendeu o espírito ali, o cara caiu na cama e... Enfim. O cara tava flutuando. Flutuando literalmente com uma perna só. Sabe quando você, das duas pernas, você puxa uma pela perna assim, e aí ele tava ali só no ar, cara, com uma perna só. E uma outra experiência também foi uma senhorinha que tava com problema de endemoniamento já há muitos dias, já tava na cama,
Porque existem várias formas de endemoniamento, né? De possessão demoníaca. Tem aquela que fica falando com aquela coisa da universal que a gente está acostumado a ver na TV. Mas tem uma pessoa que fica só tipo depressão. É um endemoniamento. Né? Com discernimento certo, você expulsa o demônio e acaba a depressão. E essa pessoa já estava na cama sem comer e sem beber por dia. Já estava fraquinha. E aí o meu tio foi com o pastor Selmo Pacheco. E o pastor Selmo Pacheco foi falar com o demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus, cara. A senhorinha segurou no dedo dele assim, ó, não torceu, só segurou. Amassou o dedo dele, inchou o dedo dele. Ficou todo debilitado. Uma com a senhora força que ela convalescente fez, ali. morrendo na cama, cara. E aí, o meu tio, que tinha um discernimento espiritual muito aguçado, para expulsar aquele demônio, não conseguia. Aí o que ele fez? Ele saiu, foi conversar com o marido e falou, ó, sua esposa está na cama, ela vai morrer. Se você não se convencer de que Jesus Cristo é quem vai salvar ela, quem vai salvar a sua família, você precisa se converter para libertar a vida dela. E a gente vai fazer uma oração aqui. Você quer receber Jesus? Ah, eu quero. Aí ele fez uma oração ali, recebendo Jesus e tal, e já fez uma oração quebrando todo o mal na família dele. Ali ele já vira sacerdote na hora, né? Sim. O sacerdote do lar. Quando ele já toma o seu posto, né? Quando meu tio entra dentro do quarto, o demônio olha pra cara dele e fala, isso é jogo baixo, hein? Literalmente ele falou isso. Eu fico arrepiado, velho. Isso é jogo baixo. E aí foi quando eles conseguiram a libertação da senhorinha, entendeu? Então, experiências como essas eu vivi assistindo. A experiência não era minha. Eu tive uma experiência nessa época, a Sheila estava Não, mas você assistia atônito. Sim. Vibrante, mas atônito. É um aprendizado. Uma pessoa flutuando, uma senhora convalescente, quase morta, pegar o dedo do cara. Cara, da pessoa flutuante eu não vi. Eu não Tudo bem, mas... mas foi só a história que eles contavam entre eles ali, né? Uma história que eu vivi, eu já estava mais calibrado, mais aprendido, né? A Sheila é testemunha disso. Eu estava com a Sheila na casa de uma irmãzinha. Ela era ocultista. Ela era espírita, ocultista e sonhava em ser satanista. E ela se converteu... Um bom futuro, hein? Misericórdia. Misericórdia. E aí a gente a Sheila e eu, nós fizemos um trabalho de evangelismo, e aí começou a vir gente, a gente orava por essa galera, cara, muita gente endemoniada, muita gente caindo endemoniada, libertação ali o tempo todo. E aí essa menina, que queria ser satanista, se converteu. E aí ela falou assim, vocês podem ir na minha casa para fazer uma limpeza espiritual? A gente ensinou tudo isso dentro da reunião que a gente fazia na casa da Sheila. E a gente foi para a casa dela, então, fazer a tal da limpeza espiritual. O que é uma limpeza espiritual? A gente entra no quarto da pessoa, no caso ela era solteira, não era a casa toda dela, era só o quarto. E a gente começou a orar a Deus, pedir para Deus tirar dali o que não era de Deus, o que estava causando algum mal, que fosse alguma brecha, alguma porta aberta ali para o mal. Algum objeto que tenha qualquer coisa. Você ora e Deus revela. Cara, e a gente começou a orar. E era incrível, assim, Deus falava comigo assim, olha, você lembra daquelas sapateiras que ficava pendurada atrás da porta? Que era ficava um sapato pendurado, assim, tinha uma sapateira daquela atrás da porta. E aí Deus falou comigo assim, na sapateira, na parte de baixo tem alguma coisa. Ele não falava o que era sempre o local. Aí eu falava com ela, eu não botava a mão não, eu falava, fulana, na sapateira na parte de baixo tem alguma coisa, pega lá. Aí ela foi lá, ela falou, o material que eu fazia voodoo. Aí colocou lá. Aí eu falava assim, entre o estrado da cama e o colchão tem alguma coisa. Eu ia lá, tinha alguma coisa. Mas nesse momento que Deus falava com você, na sua mente e tal, e você ia lá e realmente confirmava isso, o seu sentimento era de medo, era de temor, era de autoridade? Não, autoridade. Cara, quando você tá andando com Cristo nessa pegada assim, você não tem medo de nada. O bicho pode eu sabia a sua resposta, mas é mais mais pro pessoal de casa. Não, é uma certeza de que você é a ferramenta de Deus. E a autoridade ali naquele lugar, né? Cara, ali você só faz, você só executa. Né? Então a gente fez uma limpeza ali, teve um monte de coisa. Cara, nós enchemos um saco daquele preto de lixo de 100 litros. Misericórdia. Muita coisa. Num quarto que... O quarto, cara, cabia uma cama e 50 centímetros de espaço. Tinha um guarda-roupinha de 2 portas e uma rackzinha embaixo da TV. E nós enchemos um saco de lixo de 100 litros lá. E aí a gente encheu aquele saco de lixo ali. E aí eu me lembro que eu senti o cheiro... do Preto Velho, aquele cheiro de cigarro de palha e tal, e eu senti ele dando volta em volta de mim, assim. Aí eu falei pra ela assim, o Preto Velho tá aqui dentro, ele entrou aqui dentro. Aí ela falou, deve ser meu pai que tá chegando, é o espírito que segue ele. Cara, imediatamente o velho
abriu a porta, era o velho que tava chegando. O espírito pai chegou dela. antes. O pai chegou e o espírito chegou E a antes. Sheilinha nesse momento? A Sheilinha era mais temerosa, né? E aí ela me ajudava em oração, né? Lógico, e aí, lógico. quando a gente saiu, quando a gente terminou tudo, O pai dela não foi agressivo com vocês nesse momento? Não, nada. Não, nem ficou endemoniado, nem nada. Aliás, ele não entrou no quarto, ele entrou na sala. O demônio que entrou no quarto onde a gente Entrou estava. antes. E aí, quando a gente terminou, quando acabou as revelações de tudo que a gente precisava pegar, a gente foi para embora. Isso já era quase meia-noite. E aí eu tava ali, eu me lembro direitinho, no corredor, no final assim do quintal, segurando o saco pela boca assim, né? Segurando aqui assim, o saco no chão, tinha um monte de coisa, tinha fita cassete, cara, que era aula de videoaula que ela aprendia essas coisas todas. Meu Deus, Manuel, que isso, cara? Então, e revelado, ó, lá dentro do armário, na prateleira tal, tem tal coisa, ela ia lá, buscava, enfim. E aí eu tava com todo lambuzado de óleo, né, cara, que a gente usou óleo de unção ali e tal. Aí eu peguei o óleo e fiz assim, ó, a menina entrou, tava a Sheila do meu lado, eu segurando o saco preto assim. E aí eu peguei o óleo e fiz assim, ó, respinguei em cima do saco, cara, o saco deu aquela encolhida, assim, como se tivesse fogo, tivesse queimado o plástico, ele deu aquela encolhida, e eu falei assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Cara, a fita VHS que tava dentro do saco fez assim, ó, puf, na minha canela. Bateu na minha canela, cara. Meu Deus, cara, como se tivesse um bicho dentro. Como se tivesse vivo ali dentro, cara, alguma coisa ali dentro. Que isso, cara? Para com isso, cara. Que loucura isso, cara. A Sheila tá aí. Como testemunha Como ocular. testemunha, eu sei que ela tá assistindo. Cara, a gente viveu umas coisas muito interessantes. Uma última desse momento que a gente vivia junto, a Sheila e eu. A gente estava na casa da Sheila, estava ministrando uma... Isso era rotineiro na sua vida, era comum. Era, eu não conseguia ir para a faculdade, cara. Era todo dia. Que loucura. Nessa época eu estava na faculdade, né? Eu acabei saindo da faculdade porque eu tinha muito mais prazer em fazer isso do que ir para a escola estudar. E aí a gente estava na casa da Sheila, estava ministrando uma vizinha dela que morava, sei lá, assim, uns 200 metros da casa dela na mesma rua. E a gente estava ministrando ali e era uma pessoa muito problemática, muito problemática. Toda vez que ela ia lá, ela ficava endemoniada, uma pessoa que estava muito envolvida com as trevas. E quando terminou a ministração, que a gente foi tomar um café, a mãe dela, muito generosa, foi fazer um café pra gente, sempre fazia. Aí a gente foi tomar um café e eu vi mais uma dessas visões, eu vi um demônio, um grupo de demônios em cima do telhado. E esse demônio saiu na direção da casa dessa moça. E eu falei, caramba, cara, os demônios estavam lá em cima do telhado e foram lá pra casa dela, Sheila. Cara, a gente não deu 5 minutos. A mãe dessa mulher apareceu na porta da Sheila pedindo socorro porque o filho estava com a faca para matar o pai. Misericórdia. O demônio saiu da menina e tinha legalidade na casa, foi na casa para criar caos lá e ainda quase que houve óbito ali, quase que teve morte ali por uma causa tragédia. disso. E evitou? A gente chorou e não deu mais nada. Pô, legal. Assim, é muito difícil entrar nesse assunto e não desdobrar em cima dele, né? É muito difícil. Mas antes de você entrar nesse assunto, conta pra mim, conta pro pessoal, não pra mim, que eu já sei. A história do congresso, que você foi tomado pelo Espírito, tá você e o filho do Paulo, Matheus. Inclusive, Matheus, um abraço pra você, espero que chegue até você esse link. O Emanuel tá aqui e vai relatar essa história, porque essa história mexeu comigo, eu achei muito interessante. Mas antes da gente entrar nesse assunto e desdobrar um pouquinho mais, conta pra mim essa experiência que você pegava legal. Então, a gente foi para um evento muito famoso, né, na década de 2000, chamado Fogo e Glória. Fogo e Glória. Você que é do Fogo e Glória aí, dá um salve. Mais um que o Paulo Bonafé organizava, né? Sim, o Paulo Bonafé é o cara dos eventos, cara. Ele organiza tudo e põe a galera pra pegar fogo, né? E a gente foi pro Fogo e Glória lá em BH. Legal. E eu tinha acabado de ter um evento aqui em Taubaté de batalha de intercessão com a Ezenete da Lagoinha. Ezenete, e o Diante do Trono veio parcialmente. Veio a Mariana Valadão, veio a Helena Tanuri, o João Tanuri. E nesse evento eu toquei com eles. Pesado, hein, meu? Então. Galera pesado, hein? E eu toquei com eles por 3 dias. A gente ficou ministrando junto, cara. Foi uma delícia ali, várias experiências que a gente conviveu junto ali. E aí nesse evento, a gente foi... E tava recente a minha relação com eles. A gente foi pra casa da Helena Tanuri, do João Tanuri. A gente ficou lá com eles, foi na Lagoinha e tal. Experiência legal, hein, meu?
E aí depois a gente foi pro Fogo e Glória. Chegamos lá no Fogo e Glória, cara, a gente já tava Fogo e Glória puro, Fogo né, e Glória, já. Preparadinho. Cara, a gente tava vivendo isso aqui todo dia. Lá era mais um dia. E aí a gente foi, o Mateuzinho, na época, devia ter uns 13, 14 anos, o filho do Paulo Bonafé. E a gente tava já muito cheio, muito cheio do Espírito, cara. Tava um negócio... Eu nunca me senti tão cheio do Espírito como eu me senti naquele evento. Nunca. Cara, é uma sensação... Nem pós-evento, nada? Não, nunca. Foi ali. O meu ápice de experiência com o Espírito Santo, de me sentir cheio, foi ali. Tem saudade disso, cara? Opa! Vamos voltar. O tempo todo. Também quero essa porção aí. Que delícia, cara. E aí, eu não me lembro mais que dia que era. Se era o último dia, se era a última ministração, eu sei que já tinha passado algumas ministrações. E tinha um casal na minha frente, assim, uma mãe e um filho, uma mãe talvez de uns 40 para 50 e um filho ali entre 15 e 20 anos, que não tinha tido experiência nenhuma, cara. A gente tava ali no fogo, o negócio tava pegando fogo, tava... não conseguia ficar parado, mas fazer, cara, tinha muito poder mesmo. E eles não sentiram nada, cara. E eu tava incomodado com aquilo, aí eu virei pro Mateuzinho que tava do meu lado. Eu tinha ganhado um chofá do pastor Caio. Na época ele não era pastor ainda, tocava com a gente, o Caio do Candinho, sabe? Que é da... Hoje ele tem uma igreja, né? Uma igreja ali perto da CTI. Eu não sei o nome da igreja. Como é que é igreja, ou Éder? Perto da CTI. Eu vou lembrar. Caio, vou lembrar. Da pastora Juliana. Eu vou lembrar. E aí, o Caio tinha me dado um chofá. Um chofá que ele mesmo fez. Ele comprou o chifre, limpou, serrou e tal, e me entregou o chofá. Adorava aquele chofá. Depois eu doei ele para um pastor. E eu tava com esse chofá, aí eu peguei o chofá assim, ó, tampei o bico do chofá, onde vai a boca, aí ficou aquela boca mais aberta pra cima. Eu virei pro Mateuzinho e falei, Mateus, enche aqui. Cara, eu não precisei explicar. O Mateus fez assim, simulando, enchendo alguma... como se ele tivesse com a mão cheia de óleo, e jogou dentro do chofá. Aí eu peguei o chofá e fiz assim na cabeça da mulher, e fiz assim na cabeça do filho da mulher. Cara, na mesma hora, começou. E aí começou. Quem tava apático começou a... E já levantou. E já começou. Cara, e foi um fogo naqueles dois ali, cara. E o Mateuzinho ficava doidinho, eu doidinho. Que da hora. Cara, foi um negócio muito doido. E aí, na hora que a gente saiu, a gente tava... Cara, foi um negócio doido. O Léo Alberni, o outro amigo que tocava com a gente, tá lá na Nova Zelândia. Léo, beijão pra você. E o Léo tava desmaiado lá, cara. Putz, a gente ficou esperando o Léo um tempão lá. E aí a gente tava sentado na calçada. Você falou que é dormir no espírito, né? É. Que o cara dorme, né? Literalmente. O Léo ficou horas apagado lá. E aí a gente tava na calçada esperando os mortos-vivos acordar pra poder vir, né, cara? Pra voltar pra cara... Porque o Sesc, era no Sesc lá de BH. O Sesc é muito grande, você anda de ônibus lá dentro. E aí a gente tava ali esperando o ônibus e esperando a galera acordar também. E aí veio uma senhora, cara. Olhou pra mim, pro Mateuzinho e falou assim, eu vi o que vocês fizeram, viu? Ela só ficou de olho. Ela tava assistindo, cara, a gente não sabia que mais alguém tinha visto aquilo, né? E aí teve uma outra experiência também, não sei se no mesmo dia, no dia seguinte, enfim. Eu tava com o Fernando Preto, que anda com a gente também até hoje. E eu naquela sensação de, cara... Fernando, espero que chegue até você essa história, hein? Eu vou mandar depois eu falo, esqueci de mandar o link pra ele. E aí eu tava muito cheio, assim, E aí eu falei pro Fernando, tô muito cheio, cara. E eu ficava assim nessa, eu tô muito cheio, cara, tô muito cheio. Aquela ânsia de querer derramar em cima de alguém, fazer alguma coisa, né? Eu sei como e aí lá na minha frente, eu tava na primeira fileira com o Fernando, aí tinha um espaço até o palco, e o Léo Alberli tava ali junto com alguém. Sabe quando você passa o braço em cima do ombro de alguém, ou alguém passou o braço em cima dele assim, alguém que ele não conhecia, tava ali, só curtindo o momento do espírito e tal. E aí eu falei com o Fernando, cara, eu tô muito cheio, quer ver? Você queria provar pra alguém que você tava... Eu peguei o meu casaco, que tava assim, um casaco preto que eu tinha ganhado, peguei o meu casaco, fui atrás deles e fiz assim, ó. Aí, puf, caiu os dois na hora. Tem muita gente falando, esse negócio de cair no poder. Cara, eu vi, eles não viram. Eles não viram o casaco. Você foi atrás e... Eu só sacudi. Nunca aconteceu comigo nem antes nem depois. Tamanho era o poder que você tava. Eu sacudi o casaco e puf, caiu os dois, cara. Só que caíram meio de 4, assim, sabe? Ainda com o braço, assim, ainda tinha força. Eu olhei pro Fernando com aquele olhão arregalado, assim. Aí eu falei, vai cair. Aí eu sacudi, puf, caiu. Aí foi que eles caíram desmaiados. Ficaram desmaiados ali por horas. Dormiram ali no espírito. Apagaram, cara. Apagaram. Mano, que experiência é essa, cara? E você derrubou mais alguém? Cara. Passou a rasteira espiritual mais alguém? Não, nesse evento não.
Poxa, que legal. foi Eu falei muito que ia ser bom. impactante, Éder. Você não acreditou em mim, né? Muito É impactante. Primazia o nome da igreja do Caio, não é? Não sei, cara, eu não frequento, eu não A igreja visitei. próxima ali da CT é a É. Terrila, que eu vi aqui. Terrila. Como que é? Terrila. É essa daí. Não é Primazia Terrila, que tem aqui, é Primazia, o que Terrila, é Terrila. Caio, queremos você aqui, hein? Um abraço. Cai, a gente Deus boa abençoe. demais. Beleza, então você entende que a questão da batalha espiritual, você entende das questões de maldição hereditária, você entende que isso existe e é uma realidade. Como diz a pastora Tânia Tereza, minha professora, o termo que ela gosta de usar, né, que é menos complexo na cabeça dos crentes, é herança hereditária. Não maldição. É um ela termo prefere mais- usar a herança mais correto, do que eu a acho maldição. também. É, porque a herança você herda tudo, né? Você Sim. herda o bom e herda o ruim também. Então eu prefiro usar o termo herança hereditária. Tá. Entrando nesse contexto, e a gente tem que desdobrar rápido sobre ele, uma pena. Como que você entende hoje? Como que você defende essa visão de experiência que você teve? Você acha que hoje isso é uma realidade na maioria das igrejas ou ainda é uma área cinzenta que ninguém acredita ou não quer tratar disso ou não tem um conhecimento para isso? Porque hoje a gente tem grandes nomes, a Tânia Tereza, a que faleceu agora, Neuza Tioca. São pessoas calibradas, mulheres sérias, né? Que viveram isso, que ensinam isso, né? E me parece algo bem plausível, bem aceitável, né? E como que você vê isso hoje dentro da igreja e na sua visão? É um negócio que tem que ser mais aflorado? Como é que é isso? Cara, da mesma forma que as pessoas olhavam para mim, alguns, né, e achavam que aquele dom que eu tinha era um demônio, as pessoas que não viveram algumas experiências tendem a condenar. Por exemplo, eu te contei várias experiências com o Espírito Santo. Sim, sim. O cara que não viveu essa experiência, ele vai, no mínimo, duvidar, Questionar. questionar. Ele, né, e aí ele pode usar Será que foi mesmo? a teologia que ele quiser para dizer que isso não existe, né? O cair no poder. Cara, quantos pregadores pregaram a favor e quantos pregaram contra? Eu vivi a minha experiência. Eu sacudi o meu casaco e o cara caiu. E o cara não viu o casaco. Ele não me viu chegar por trás. E não foi pra Ibope, não foi pra nada. Não tinha uma câmera ali, cara. A gente sabe porque eu tô te contando. Não tem, né, não teve essa experiência de querer ganhar audiência em cima. Então, na experiência espiritual, é a mesma coisa. Se você for conversar com um cara mais tradicional hoje, cara, ele não acredita que vai ter endemoniamento de pessoas crentes, por exemplo. Mas eu já Entendi. tive a oportunidade de expulsar demônio de pastor. Que Como loucura. pastor? Como pastor? A gente foi fazer um seminário na época com Paulo Bonafé. Paulinho, você tem que vir aqui mesmo, não tem jeito, cara. A gente foi fazer um seminário, a Sheila estava junto comigo. O seminário com Mike Shea, né, na época da Casa de Davi. E de repente a gente saiu para ministrar e tinha um pastor na minha frente lá e ele ficou endemoniado, cara. É que eu acho que quem não defende essa visão fala, o cara não era pastor nada, era um infiltrado, tava lá, tal. Mas eu era o pastor, né? Era um cara que pregava, era um cara que teve em algum momento experiências com Deus, né? E se a gente for para a Bíblia, cara, se a gente for para a Bíblia, para a gente avaliar, vamos falar de Davi? Não podemos falar que não existe. Mas foi no Velho Testamento. Mas vamos contar a história de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, que fez besteiras. Quais as consequências das besteiras que ele fez? Né? A filha foi estuprada pelo filho, o filho matou o outro filho, e que, cara, perseguiu o pai. No final das contas, o Davi, ele estava só. Foi uma vida miserável. É um homem segundo o coração de Deus. Não é qualquer homem, não, cara. Não é um homem que nem eu e você, não. É um homem segundo o coração de Deus. Inclusive, Deus poupou muitas vezes a nação de Israel por causa dele. Da aliança que ele fez Exatamente. com Davi. Davi foi o único, eu acho que foi o único, que não adorou outros deuses. E nem permitiu que postes ídolos estivessem lá. Era um cara reto. Bruto. Extremamente reto. Extremamente reto. Mas por causa do pecado, ele perdeu o filho dele. O filho da traição. Sim. Não foi assim? Quando o profeta chega para ele e fala, ele ainda vai morrer hoje. Que loucura. É verdade. Bom, então a gente vai entender. Houve um ato ali de adultério. Na sequência, um homicídio. Porque ali foi um homicídio.
não foi guerra. Urias, você fala? É. Tá, sim, sim. O Davi matou ele. Davi matou, literalmente. O Mandante do sangue crime, né? estava na mão, porque ele mandou para matar. Não foi, estavam todos lutando por mim e morreram em guerra. Não, ali tinha sangue. Inclusive, ele mandou um SMS, né? Através da própria vítima. Exatamente, Entrega pra... exatamente. Então houve um homicídio ali. Qual que era a consequência desse homicídio? Quando o profeta vem para conversar com ele, fala para ele assim, cara, por causa disso, o seu filho morre, o filho da traição morre, e não se apartará de você, da sua família, a espada. E aí você começa a ver toda a confusão que houve na família de Davi. Para você de casa, que é um tema ainda uma área muito cinzenta, o que a gente entende por herança hereditária, né? Herança hereditária não, maldição, enfim. Por exemplo, alcoolismo na família, antepassados que eram homicidas, adultério, filhos que morrem muito cedo. Você quer ver um exemplo bem disso? A mulher teve aborto. Aborto é um tema Ela sensível. tentou contra a vida de alguém. A pastora Tânia costuma dizer o seguinte, que não deixa de ser um homicídio, né? É um homicídio. Sim. E pior, né? Do seu filho, de alguém que você deveria amar, de alguém que Deus confiou a você. Independente da concepção dele, né? Independente. E aí, a pastora Tânia fala que quando a mulher vai ter outro filho, ela fala que o filho tá sendo gerado no túmulo do primeiro. Isso é forte. Poucos vão entender Brabo, isso. cara. Brabo. Poucos vão entender isso. Então, o que acontece? É muito comum você ver uma mulher que teve aborto ou não conseguir ter filhos, continuar tendo abortos agora espontâneos, ela quer ter filho, mas não consegue, ela quer, mas não consegue, ela quer, mas não consegue, ou o filho nascer e morrer precoce, ou ter uma doença muito grave. Incompatível com a vida, Exato. às vezes. Exato. Então, é comum na experiência da pastora Tânia, é comum nas ministrações da pastora Tânia, eles orarem para quebrar aquele ato, pedindo perdão a Deus e tal. É isso que eu quero falar. Às vezes a pessoa tá ouvindo e passou por essa experiência, ou teve um pai que foi homicida, ou teve histórico de alcoolismo na família, enfim. Então não tem solução para mim? Eu tô sobre maldição? Qual que é a palavra de Jesus cobre todo e qualquer pecado. Perdoa todo e qualquer pecado. Só que a consequência dele, Davi ficou livre da consequência? Não ficou. E no Novo Testamento tem alguma referência? Tem também. Então a consequência é assim, você matou antes de se converter. Tá. Deus te perdoou do seu assassinato? Sem dúvida. E você vai preso? Com certeza. Vai preso, cara. Segundo O cara a lei da dos homens, cruz, ele não perdeu a consequência da cruz só porque ele se converteu. A cruz continuou para ele. Então a consequência ela permanece. Então você precisa fazer uma oração específica de um arrependimento, né? E uma oração específica para você se livrar dessa maldição, para você quebrar essa maldição. Mas Manuel, eu tô fazendo outra parte agora. Mas eu já criei. Eu já entendi, já me converti. Legal, você vai fui pro lá, céu. me batizei e entreguei tudo para Jesus. Hoje eu sou uma nova vida, uma nova mulher, um novo homem. Larguei os meus velhos hábitos. Eu ainda preciso fazer essa oração de negar essa herança? Se você quiser se livrar da herança, sim. Vamos lá, eu vou te dar Senão um exemplo. eu vou carregar ela. Vou te dar o exemplo que a pastora Tânia costuma dar. Você tem 2 filhos, Tenho 2 filhos. certo? Agora a gente vai entrar em 2 filhos de hipótese. Você tem 2 filhos. Agora você já está velhinho e você morre. Um filho é muito bom. O outro filho é muito mau. E você é um cara reto, cara. Você conquistou muito patrimônio, você ganhou muito dinheiro de forma honesta. E você tem um filho que é bandido e você tem um filho que é pastor. O que você deixou de herança serve para os dois ou é só para o bonzinho? Os 2 são meus filhos. Os 2 são filhos. E a herança... Os 2 têm direito. A herança é para os 2. Sim ou não? Sem dúvida. Agora vamos mudar a hipótese. Você é o bandido. Você é muito mal. Você é muito mal, cara. Você é bandido pra caramba. Você é traficante. Você é dono aí da maior comércio de drogas aqui do Vale do Paraíba. Você ganhou muito dinheiro e agora você foi morto em combate com crime. Eu deixei patrimônio. Muito patrimônio. Agora você tem um filho que é policial e você tem um filho que é bandido. Quem que vai herdar? Os 2. Os 2 vão herdar. O policial vai herdar? O juiz, se for um filho juiz, vai herdar? Vai herdar. Agora, se ele não quiser herdar, como que ele vai fazer? Ele vai ter que negar.
ele vai ter que ir na justiça e vai abrir mão daquilo ali. Falar, cara, eu não quero essa herança que meu pai me deixou. Essa herança é fruto de assassinato, de furto, de roubo, seja lá o que for. Eu abro mão disso daí, o juiz vai olhar para ele e falar, você tem certeza? Mas é muito dinheiro. Eu falo, cara, mas eu não quero. Eu não quero esse patrimônio, eu não quero essa herança. E aí, um outro filho provavelmente vai querer. Né? E para você abrir mão da sua herança, você precisa se manifestar. Você precisa dizer, Deus, eu pequei e eu abro mão da herança desse pecado. Eu já me arrependi do meu pecado, eu sei que o Senhor já me perdoou, mas a herança, a consequência desse pecado, eu abro mão, eu não quero. Entende isso? Entendi. Mas aí, de maneira pragmática, eu faço uma oração, é isso? É, uma oração muito específica, muito direcionada. E isso pode causar choro, pode causar um gatilho ruim, você vai ter que jogar pra fora por isso. exemplo, ó, lá no seminário da pastora Tânia, quando ela ministra sobre aborto, ela fala muito sobre aborto, ela explica o que é aborto, o DIU é aborto, não sei se você sabe disso. É que é um tema muito caro para as mulheres, né? Essa questão do aborto. Eu vi cenas lá. E quando ela fala sobre aborto, no final ela começa a orar para as mulheres que já sofreram algum aborto, que querem, que se arrependem e tal, e lá na frente e começa a orar. E, cara, é comum começar a sangrar. Caramba. Ela começa a sangrar e ela não está preparada, porque ela não está menstruada. Ela está ali numa oração. E é uma ação do espírito ali mesmo, né? A limpeza espiritual segue, muitas vezes, com uma limpeza física. O sangue desce. Uma pessoa que eu me envolvi, quando ela foi curada do interior, que ela tinha problema de útero, ela não podia engravidar, quando ela... Lá no Silk mesmo? Não. Foi aqui, foi uma outra... Não foi nem a experiência da limpeza física, né? Ela não foi nem por causa de aborto nem nada, mas uma pessoa orou por ela, ela tinha um problema que não podia engravidar, a pessoa orou e Deus... Eu já tinha dito para ela, ó, Deus falou para mim que você vai ser curada, e a pessoa orou e ela foi curada. E, cara, ela ficou 15 dias sangrando sangue preto. Que loucura. Ela foi curada, mas ficou... O corpo dela expeliu aquela sujeira por 15 dias. E isso não só questões espirituais, mas depressão também, curas físicas, isso pode ocorrer? Pode. A depressão ela tem 3 fins, né? Ela pode ser só uma depressão química, falta de alguma coisa no seu fisiológico organismo, ali, né? Se você seu corpo não está produzindo os hormônios certos, as vitaminas certas, você vai acabar tendo depressão, cara. Eu vi essa experiência recentemente, que foi tratada com médico. Um médico desses de... Como é que fala quando medicina integrativa. Um médico de medicina integrativa fez o exame na mulher, descobriu que o corpo dela não estava produzindo os hormônios tais, o cara deu uma equilibrada lá e pronto, acabou a depressão da mulher, que já fazia mais de 10 anos que ela tinha. Que remédio de psiquiatra não resolveu, terapia com psicólogo não resolveu, uma sessão com um médico de medicina integrativa resolveu. Então não é espiritual. Não adianta você ficar ali insistindo para expulsar demônio da depressão, que não vai resolver. Agora, ela tem problemas emocionais muito graves, também gera depressão. Né? Isso daí se trata com psicólogo, com terapia e tal. Mas tem também espíritos que deixam assim. O pastor Hernani conta uma história... Que pode ser uma herança do passado. Que pode ser. O pastor Hernani conta uma história que eu acho muito interessante. Hernani Santos, se você quiser procurar aí. Hernani, no singular, Hernani, H, né? PR Hernani Santos. O pastor Hernani conta uma experiência que alguém chamou ele para ir almoçar. Ele, vamos almoçar? Vamos, eu preciso te apresentar minha esposa e tal. E eles saíram para almoçar. E aí o pastor... No caminho, o cara falou, na verdade eu vou te levar no manicômio, que minha mulher está no manicômio faz 5 anos. Que loucura, era um almoço. Aí ele falou, tá bom, o que aconteceu com sua mulher? Então, eu fiz uma casa, o cara tinha um poder aquisitivo muito bom, ele fez uma casa dos sonhos da mulher, sem falar para ela não sabia que o cara estava construindo. É óbvio que o poder aquisitivo do cara era muito grande, porque senão ela teria percebido, lógico, né? Lógico. Porque se a gente for construir um puxadinho no quintal, já tem que dar. Todo mundo sabe. E no dia que ele fez a surpresa, levou ela de olhos vendados e tal, que abriu na frente da casa, a mulher caiu, desmaiou e nunca mais voltou. Ela ficou em coma durante um tempo e depois ela ficou
meio boba, meio Aham. não lembrava mais do marido, não lembrava de ninguém, e ela ficou no manicômio, lá numa ala de psiquiatria, durante 5 anos. E aí o cara levou o pastor Hernani lá. Os caras se culpavam, hein, meu? De alguma maneira, será que não? No testemunho não foi Não dito. fala. E aí, quando o pastor Hernani chega, a mulher ficou muito agitada. Muito agitada. E aí o pessoal da psiquiatria não deixou o pastor Hernani chegar perto, porque ele estava deixando ela muito agitada. Cara, já ia meter mais remédio nela para deixar ela mais dopada. E o pastor Hernani fala que levantou a mão na hora assim: te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E a mulher caiu. E quando ela voltou, ela falou: oi, amor, Sam. cadê a casa? Voltou sã. 5 anos depois, ela ficou 5 anos como se ela estivesse ali na porta da casa. A primeira Deus memória do que ela céu. teve foi: o que eu estou fazendo aqui? Cadê a casa? Meu Deus do céu. Entendeu? Que Então, tem a forma física, o seu corpo está precisando de nutriente, tem a forma por causa dos traumas, dos excessos de trauma que vai causar coisas que a terapia vai resolver, mas tem, cara, a gente não pode negar. O cara que negar a ação do espírito maligno na vida dele, o cara tem que ser muito E inocente, isso você cara. pode estudar, você em casa aí que quer entender mais, você pode estudar. A Tânia, a Tereza tem aí, tem muito vídeo da Neuza Tioca também, tem outros... O pastor Hernani também fala muito dos muito vídeos mais sobre antigos. isso, muito legal. Às vezes a gente troca alguns vídeos aí, né? Eu já assisti alguns. Bom demais. Eu já vivi uma experiência também com o Manuel, ele me ligou num dia da semana. Rafa, tá fazendo o quê? Cara, eu tô aqui em casa, cola aí que eu preciso de ajuda. Fomos na casa de uma pessoa, né? Uma jovem que tava endemoniada em dado momento, e depois o Emanuel teve um discernimento que o demônio já tinha ido embora, né? Que já era alguma confusão mental dela Era mesmo. só... Foi pesada essa história, mas não vai dar tempo de contar sobre ela, mas eu queria falar que, assim, esse cara tem crédito pra falar, porque eu já vivi algumas experiências com ele, né? Não muitos, quero viver mais, né? A gente quer trazer, através do poder do nome do Senhor Jesus, mais libertação para as pessoas. Mas eu acredito, sim, isso tudo é muito novo pra mim também. A questão de batalha espiritual, tudo, mas eu acredito, de fato, porque Legal. eu já vivi algumas coisas. Chegou no meu WhatsApp aqui, Manuel, você Sim. tem 2 horas. 2 horas. Vão te levar, você vai pegar um helicóptero e você vai almoçar com algum personagem bíblico. Personagem não, algum homem, alguma mulher da palavra. Quem seria essa pessoa? Cara, eu adoraria bater um papo com Paulo. Paulinho? O apóstolo Paulo, pra mim, é o cara. Ele entendeu muita coisa, né? Você já pensou se sentar com... Paulo foi quem falou sobre batalha espiritual no Novo Testamento, né? Tudo que nós temos sobre batalha espiritual no Novo Testamento, quem trouxe foi Paulo. Paulo. Você vê ele dando Seria um grande orientações professor. sobre potestade, sobre... Cara, Paulo. Paulo. 2 É o horas segundo só? cara que fala Paulo, hein, Éder? Você não se lembra, né, cara? Paulo. O Éder, perguntas que a gente tá se encaminhando pro final aqui. Uma pena, eu ficaria aqui até 5 horas da tarde. Inclusive hoje tem o de segunda, @de segunda, 18h30 na Praça do Coreto, em Tauba, Texas. Vai lá, se você quiser participar, tomar um café com a gente, levar uma palavra de esperança pra quem precisa, pra quem tá à margem da sociedade. E lá tem muita batalha espiritual, meu irmão. Rapaz, lá é pesado. Já pegamos gente endemoniada lá, tudo. Eu fiquei 1 ano e meio com trabalho na rua, assim, com morador de rua. Eu sei o que vocês enfrentam. É uma lá. loucura, né? É uma loucura. Éder, manda aí, mano. Vamos registrar aqui as Olha, eles mensagens. deixaram passar 5 minutos do tempo, viu? É hora extra. A hora é essa, Registrar aqui as mensagens do Temer, da Matilda, do Cristiano, Daniel Saad também chegando por aqui, a Lala, e as perguntas aqui também são do Jonathan, tá? Boa tarde. Para cada Deus deu um dom. Você, Manuel, crê que o Senhor te usa no dom de visão? Ou seja, um dom que Deus avisa algo antes de acontecer? E a Sheila pediu para você falar do senhorzinho que conhecemos em frente à Mega Light. A gente tem tempo pra isso? Você consegue ser sucinto? Eu montei um projeto chamado Oficina da Vida. E Oficina da Vida era o de segunda de vocês. Só que Legal. era mais complexo. Ele tinha umas ramificações assim. O Oficina da Vida era como se fosse um guarda-chuva. Abaixo desse guarda-chuva tinha 3 projetos. Um voltado para morador de rua, um voltado para crianças carentes, que a ideia era de orfanato, mas Taubaté na época não tinha orfanato, nem sei se tem hoje. E um terceiro que era para os velhinhos dos asilos. Então era para ir lá, tocar um violãozinho, levar alegria para os velhinhos. E, cara, o projeto foi feito, eu apresentei pra Sheila, foi até um dia engraçado, que a Sheila morava perto do quartel, perto da polícia ali da Casa de Custódia, e a gente tava dentro de uma Kombi velha, ela e o Alex, e eu apresentando o projeto pra ela e tal, e ali conversando com o Alex,
e de repente fechou de polícia em volta da gente, assim, cara, que estava na Kombi, de noite, na porta do presídio, irmão. Tem alguma coisa Cara, errada, vai resgatar alguém. De Kombi, bicho. Tinha mais ou menos tinha uns 5, 6 carros de polícia. Quando a gente viu, os caras já fecharam a gente assim, ó, com aquelas escopetas na mão, mas enfim. Então eu apresentei o projeto, nós oramos pelo projeto, mas a gente não startou o projeto. Eu sou muito tímido, cara, eu falo muito bem, mas eu sou muito tímido para iniciar um relacionamento. E, cara, para começar o projeto eu tinha que ir até a rua, eu precisava ter morador de rua, eu tinha dificuldade. E aí um dia eu trabalhava pro Paulo Bonafé, na Mega Light, era uma loja de... Uma livraria e tal. E a gente fazia parte do grupo de intercessão junto. Aqui era um núcleo de intercessão da Lagoinha. O Diante do Trono, lá, a Isenete, tinha um grupo de intercessão que era a sogra do Caio, do pastor Caio, que tocava aqui e ajudava ela lá. Orava pela igreja, pelas questões aqui, mas ela tinha uma liderança lá. E eu fazia parte, a Sheila e eu fazíamos parte desse grupo de intercessão. Olha aí, com 22 anos, fazendo um grupo de intercessão de 5 horas da manhã. Caramba. E a gente fazia parte desse grupo e não tinha começado ainda. A gente acabou eu saí da oração e fui trabalhar. Deu um gapzinho ali entre a hora que eu cheguei na porta da loja e a hora que a loja ia abrir. Aí eu fui pra praça ali, ficava ali na Praça da Eletro, fui pra praça e tinha um senhorzinho com uma bolsa e, obviamente, com perfil de morador de rua. Eu cheguei perto dele e eu não tinha assunto, cara. Eu sou muito travado. Eu cheguei perto dele e falei assim: moço, você tem horas? Era o que eu achei para poder iniciar uma conversa, né? Ele falou assim: olha, não tem relógio não, mas eu perguntei as horas ainda há pouco ali. Era 8 e tanto, agora deve ser 8 e tanto, não sei o que. Eu falei: ah, legal, posso sentar aqui? Sentei do lado dele e comecei a conversar. E aí ele começou a contar uma história da vida dele. Ele morava no interior de Minas, alguém foi para São Paulo e se deu bem em São Paulo, chegou lá em Minas e falava para ele assim: cara, você precisa ir para São Paulo, você precisa ir para São Paulo, com o talento que você tem, com o que você faz de marcenaria, você vai ganhar muito dinheiro em São Paulo. Esse velho enlouqueceu, achou que isso era verdade, pegou o pano de bunda dele lá, pegou o dinheirinho que ele tinha e veio para São Paulo, cara, achando que ele ia começar a trabalhar no dia seguinte. Cara, ele não conseguiu emprego no primeiro dia, que ele pagou uma pousadinha, no segundo dia ele pagou uma pousadinha, no terceiro dia já não tinha mais pousada. Ele começou a dormir na rua. Meu Deus. E ele não conseguiu emprego. E aí, cara, quem que dá emprego para um senhorzinho já com 60 e tantos anos, sujo? Agora dificultou mais ainda. Eu sei que esse cara veio, depois de anos que ele ficou rodando por São Paulo, ele resolveu ir embora. E a gente encontrou ele aqui. Eu encontrei ele aqui. E aí eu falei para ele assim, ó, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a chegar, porque ele veio andando de São Paulo até aqui. Eu falei: eu vou te ajudar a chegar na sua casa. E esse foi o primeiro marco, esse foi o primeiro cara que a gente atendeu dentro do projeto. Que aí eu levei ele para casa, dei um banho nele lá, ele trocou de roupa, conseguiu um monte de coisa com a igreja. O pessoal da igreja bancou a passagem dele e ele voltou para a terra dele. E esse foi o cara que startou o nosso projeto. E daí para frente a gente ficou 1 ano e meio. Nosso grupo tinha 60 pessoas, cara, cuidando de morador de rua. Andava com cabeleireiro na Kombi, que daí o cara já cortava o cabelo do cara lá ali na hora. Mesmo, tá. Entendeu? Tinha roupa, tinha coberta, tinha comida, tinha... Que legal, mano. Tinha projetos de apoio, né? Como vocês têm também, de levar o cara para quando quer sair da rua. Comunidade terapêutica, né? Essa daí foi a nossa história. E respondendo a outra, eu acho que é um dom, mas eu não diria que é um dom de visão. Eu não tenho exatamente um nome para dar para ele assim, eu acho que é um dom de visão, é um dom de... Profecia, talvez? Cara, eu não sei, é um dom. Eu tenho certeza que é um dom, mas eu não sei se é um dom de visão, assim, porque meio... No que a gente ouve falar meio... É um dom de livramento, tá? Cara, eu não sei o que é, cara. É um dom, mas eu não sei exatamente se é um dom de visão, assim. Eu sei que mas hora é visão, hora é só um sentimento... se eu não expulsei aquele demônio lá, bicho, é o Espírito Santo com certeza. Eu te peço perdão, Espírito Santo. Mais alguma, Éder? Temos aqui também mensagens. A Ana Bonafé falou que vai fazer o doce tanure para você. Maravilhoso. O Renan mandando também, a história do Manuel é fantástica. E também registrar aqui o Walter do nosso ministério. Valtinho aí, Valtinho. Mandou um alô aí? Mandou um abraço aí pra vocês. Ô, Manuel, obrigado, mano. Foi um prazer, eu queria falar muito mais, tem muito mais história. Eu que agradeço. O tempo é curto, o tempo urge, mas obrigado pelo convite. Mas antes de você ir embora, deixa suas redes sociais aí. Ed, você consegue pôr nos comentários aí alguma coisa? Para que o pessoal te seguir, a questão da... que eu já esqueci o nome. Meliponicultura. Meliponicultura. Deixa aí o seu arroba aí.
E um recado pra galera que tá em casa, às vezes tem pessoas passando por dificuldades espirituais, às vezes querendo entender o que tá acontecendo, uma depressão. Manda uma palavra de esperança, fala que tem solução em Cristo, cara. Tem. Que o fato de ter uma herança não significa que o Senhor não é poderoso, misericórdia. Pelo contrário, né? Ele deu todas as ferramentas para que a gente pudesse realmente se livrar dessa maldição, desses males, inclusive dos nossos pecados, né? Então, a minha sugestão, a minha mensagem é que, cara, creia em Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso e Ele é suficiente para te livrar de todo mal. Ele é suficiente para te dar o filho que você está buscando, Ele é suficiente para tirar o filho das drogas, Ele é suficiente para salvar os seus familiares, Ele é suficiente para te livrar de qualquer que seja a dor que você esteja vivendo. Ele é o bastante. Mas foque nele. Né? Alguém perguntou para o pastor David Pyeong-Chu, da igreja da Coreia, né, uma das maiores do mundo, qual que era o sucesso dele, né, baseado no quê? Como ele se tornou a maior igreja do mundo? Orando. Né, o pastor Márcio Valadão, recentemente, a gente descobriu que o cara não tem rótulo do joelho, de tanto que ele orava. Uma das maiores igrejas e mais famosas do Brasil. Então, ore. A minha oração, a minha sugestão é, ore. Derrame o seu coração diante do Senhor. E Ele vai te dar o que você precisa. Isso é uma realidade, porque quando você entende que Ele está te ouvindo, é um negócio que toma você. O Deus de toda a glória está me ouvindo. Quem sou eu na fila do pão para que Ele queira relacionamento comigo? O pastor Hernani fala uma coisa que eu gosto muito. Ontem, inclusive, eu citei para minha mãe, que é: você ora e você deposita. A sua oração é um depósito. Você ora, parece que você não está ouvindo, parece que Deus não está te ouvindo, e você ora, chega uma hora, Deus fala assim: beleza, agora pode sacar. Louco, né? E cara, agora você Aí viver o milagre. Você tem um depósito que você fez ao longo da vida para sacar. É isso. Meu irmão, obrigado. Você de casa, valeu. Mande aí, espalhe essa mensagem. Qual que é o arroba aí O domine a meliponicultura. O nome mais difícil não tem mesmo, né? Galera, obrigado. Deus abençoe. Semana que vem a gente tá de volta. Ceci, valeu. Éder, obrigado. Um beijo pra você. Espalhe essa mensagem. Manda esse link aí. Vai ficar eterno nas redes sociais, cara. Até que o senhor vir, ele vai ficar aí, ó. Essa é a vantagem. Em algum banco de dados dessa internet louca. Obrigado, Tati. Obrigado, Temer. Obrigado de segunda. Obrigado, pessoal de segunda aí. Deus abençoe você, Manuel. Vai em paz, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, um abraço. Valeu. Beijo.